Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então vamos dar continuidade à nossa parte da matéria, né? Resolver a nossa etapa 3, né? A gente tem uma aula especialmente para essa parte, né? Não é questão que ela seja complexa, porque as outras ia ficar um pouco mais pesado, né? Em relação ao conteúdo, mas vamos só. Imagina que tu tem uma reação, tipo isso aqui, carbono grafite reagindo com oxigênio, né? Geralmente uma queima, formando CO2. Ali está lá o ΔH menos 393,3 kJ, beleza? Isso aqui é a nossa reação direta, né? Que a gente vai ter ali o nosso grafite reagindo com oxigênio, nosso estado final, formação de CO2. A gente já viu isso, né? Uh, Tem outras maneiras de tu atingir, de tu conseguir essa reação? Tem sim. Imagina só que primeiro tu vai fazer a formação do CO mais meio O2. A gente vai partir do carbono grafite, vai reagir com o oxigênio, só que em vez de obter o CO2, vai obter primeiro CO, monóxido de carbono, mais, vai daí reagir de novo, meio O2. Né? Então tu vai ter isso aí. E daí, tu fazendo essa reação, tu chega ao teu CO2. Então o que vai acontecer? Se tu pegar e juntar os ΔH das etapas, o que vai acontecer? Nós vamos ter que o nosso ΔH final vai ser menos 393,3 kJ, ou seja, a mesma coisa que tu vai ter se tu fizer o caminho direto, tá? Então, tu fazer o caminho direto, tu fazer o caminho intermediário, né? Fazer etapas antes, dá a mesma energia. Então, justamente isso quer dizer a lei de Hess. A lei de Hess significa isso, quer dizer o seguinte, é basicamente aquela ideia, né? Os fins justificam os meios. Quer dizer o quê? Tu tem uma reação, tu tem um caminho para te chegar e tu pode fazer em várias etapas, tá? Várias etapas. E o que vai importar é que toda a energia das etapas, se tu chegar naquele produto, vai ser a mesma coisa que se tu fizer um caminho direto, tá? Então depende somente do início e do fim. Se tu fizer várias etapas, não vai importar. Por exemplo, se tu está indo, por exemplo, do teu trabalho para tua casa, é um caminho, beleza? Agora tu resolveu lá do teu caminho, né, do teu trabalho para tua casa, parou para comer um sanduíche, deu umas voltas ali e foi direto para tua casa de novo. A distância entre tua casa e teu trabalho mudou? Não, não mudou, continua a mesma. Só que tu fez um outro caminho para chegar lá, mas a distância em relação ao teu trabalho e tua casa não mudou, tá? Então aqui, sobre a lei de Hess, né, sobre todo o conteúdo também que a gente abordou, o calor da reação depende apenas do estado inicial e final do processo? Sim, né? Depende. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas? Também verdadeiro. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que inverta o valor da variação de entalpia? Sim, a gente já viu que uma reação, no caso, ela, se um lado é endotérmico, o lado é exotérmico e ao contrário. Então pode ser invertido também desde que tu inverte sinal. Então uma reação, né, lembra que na teoria toda reação é reversível, tá? Então se a reação for reversível e ela for endo, vai virar exo e ao contrário. Então, sim, verdade também. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor da variação de entalpia depende dos estados intermediários através dos quais o sistema pode usar. Então, o que tu acha? Uh, tá. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor da variação de entalpia depende dos estados intermediários? Não, a gente já viu na primeira, depende somente do início e do fim. Não depende dos estados intermediários. Tá? Os estados intermediários são utilizados para te poder alcançar o ΔH se tu não tiver energia do teu estado, da tua reação direta. Então tu vai fazer vários caminhos até chegar a ela, porque a energia somada de todos os teus estados intermediários não dá como se fosse uma direta. Então se tu não tiver a direta, tu pode usar os intermediários. Óbvio que se tu conseguir a direta, melhor ainda, mais fácil. Não precisa fazer todo o caminho intermediário. Então o que a gente tem de verdadeiro? A1, 2 e 3. Tá? Ali. Ao final do processo de fabricação do ácido sulfúrico, esse tipo de questão é uma questão mais elaborada, questão melhor, é como a gente vai trabalhar mais ou menos. Então presta bem atenção. Ao final do processo da fabricação do ácido sulfúrico, né, que é a fórmula H2SO4, obtém-se uma espécie oleosa e densa conhecida como óleo, né, que está ali a forma dele, H2S2O7,
que consiste em ácido sulfúrico saturado com trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre é o SO3. A equação global pode ser representada por... Então, ó, essa equação aqui é a equação que a gente vai ter. Tá? Isso aqui é a equação da reação. Beleza? E aqui tem as etapas envolvidas. Tá? A primeira etapa tem ali do S8 mais 8O2 e tudo formando, então, meu SO2. Do SO2 mais oxigênio formando o SO3. Do SO3 mais H2SO4 formando S2, H2S2O7. Beleza, então tem aqui as etapas intermediárias, todas elas, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Calcule o ΔH da obtenção do óleo. Então, em primeiro lugar, aquela primeira reação que a gente tem ali em cima é como se fosse nosso gabarito. Nós vamos organizar de maneiras que a gente tenha as etapas 1, 2 e 3 formando aquela reação. Tá? E a mesma coisa que tu fizer com a reação tem que fazer com ΔH. Beleza? Então, o que vai ser a primeira coisa? Vamos pegar elas, vamos olhar quem é que está do lado. Do lado do reagente, eu tenho o meu S8, que está aqui do lado do reagente. O reagente é o que tem antes da seta. Então, beleza. Tá? Que mais? Eu vou procurar sempre os caras que menos se repetem, tá? Porque se tiver oxigênio lá se repetindo tudo, ele vai se ajustar automaticamente, não se preocupem com isso, tá? Então, por exemplo, esse aqui se repete, então vou usar esse aqui como guia, então quer dizer que essa reação se mantém assim tranquilamente, tá? H2SO4. O H2SO4, ele tá como reagente também, tá? Como reagente também, beleza? Tá? H2S2O7, tá como produto também, beleza? Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ver, no caso das semi-reações, né, a gente já viu que a primeira se mantém, a segunda se mantém, a gente tem que ver o seguinte, que não sobra, não pode sobrar SO2. Então, quer dizer que daí elas vão ser cortadas, só que tem que ter que ver o seguinte, ó, se eu produzir SO2, eu vou ter que usar o SO2, tá? E o oxigênio vai se ajustar, você não se preocupe. O SO3 é produzido, o S3 é utilizado. Ó, então aqui tu não precisa ajustar a posição da reação. Então a gente só vai agrupar elas. Tá? Então olha só o que aconteceu. A gente só vai ver os coeficientes. Então, aqui. A gente vai repetir a equação 1, que nem eu já disse para vocês. Por quê? Porque ela já está ali com a quantidade correta, já tem um S8, então toda a reação ela se mantém igual. Tá? E a energia, como também tu não alterou, tu não vai alterar a energia. Por que a gente multiplica a equação 2 necessariamente ali por 8? O que é que aconteceu? Porque olha aqui, tu tem 8 SO2. Como é que tu vai eliminar o 8 SO2? Só tem um aqui. Então tu tem que igualar, porque olha só, esse aqui é produzido. Aqui ele tem que ser eliminado, a posição dele está correta. Mas a quantidade não está, então tu tem que multiplicar. Só que tu não pode multiplicar só um termo da reação, tu tem que multiplicar ela do início ao fim. Ah, mas por que aqui ficou 4? Ele não tem metade? Então fica 8 vezes 1 meio, fica 8 meios. Quanto é 8 meios? 8 por 2 é 4. Por isso que saiu esse 4 daqui. Tá? E agora que aqui eu tenho 8 SO3, correto? E aqui eu não tenho SO3. A posição está correta? Tá. Só que olha aqui, eu tenho 8 SO3 saindo, e aqui eu tenho só um que eu estou utilizando. O que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 8 também. Tá? Então, pronto. Isso é o que foi feito nas reações. Então eu já ajustei, a posição dela já estava correta, não precisei inverter nada, porque ela já estava no lugar do reagente e no lugar do produto cada uma. Agora eu já multipliquei o que eu precisava, tá? Como é que eu vou ter certeza que eu fiz correto? Vamos ver se a gente chegou nessa reação aqui. A gente vai somar elas, vamos cortar o que tiver que cortar, e se tu chegou nessa reação, tu fez a reação correta, tá? Então a gente vai chegar ali. O 8SO2, cortei com 8SO2 daqui, ó, lados opostos, só porque esse aqui é produzido, esse aqui é consumido. Então, tudo que tiver do lado opostos da setinha, tu pode cortar. Tudo que tiver do mesmo lado, tu soma, tá? O que mais que eu tenho do lado opostos? O SO3. Então, eu posso também cortar o SO3. Tem mais alguma coisa igual? Não. Todos eles são diferentes, tá? Ah, mas esse aqui é parecido. Não, parecido não quer dizer igual, tá? Olha as fórmulas, são totalmente diferentes. Então, não faz isso. Agora sim eu vou somar, tá? Então o S8 se mantém. Aqui, como são iguais, eu posso somar. 8 mais 4, 12, tá?
E aqui, como não tem mais ninguém, eu só mantenho. Então, tá? Pode ver aqui que eu obtive exatamente a mesma reação que eu tinha lá em cima. Então isso aqui, que nem eu falei para vocês, é como se fosse aquele gabarito para vocês, é o que vai te guiar para te fazer. E aqui a energia é só tu juntar tudo. Ah, mas tem que sempre somar. Não, o sinal vai te dizer. Aqui é aquela matemáticazinha, aquela básica, tá? Então foi o que? Como tudo é negativo, só soma e mantém sinal. Tá? Então essa é a ideia da lei de Hess. Então, as etapas intermediárias, elas vão te dar a energia necessária para como se tivesse uma etapa direta. Então, a etapa direta seria isso aqui. Só que tem várias etapas intermediárias. O que aconteceu? Eu só precisei multiplicar para poder fazer o quê? Para poder consumir tudo correto e obter minha reação. Se aconteceu alguma coisa que tu não obteve a mesma reação que foi trabalhada de início, quer dizer que tem algum problema, tu tem que voltar lá. Isso tem que ser a mesma reação para poder dizer que é a etapa e para poder ficar valendo. Tá? Agora aqui, nessa aqui, é a mesma ideia, só trocamos a reação. A partir das entalpias padrão de reação de oxidação do ferro dadas abaixo. Então aqui, olha só, eu tenho essa reação aqui, formando óxido de ferro 2, e esse aqui formando óxido de ferro 3. Aqui estão os ΔH. Eu quero saber qual seria a quantidade de calor liberada. Ó, se é liberado, eu já sei que é menos. Tá? A 298 Kelvin, uma atmosfera na reação. Ou seja, é a mesma coisa que ele está te pedindo. Só que o que ele quer? Nessa reação aqui. Essa reação aqui tu tem ali? Não, então vamos ter que montar. Então o que faz? Lembra, sempre que tiver cara que se repete, tipo o oxigênio, não te preocupa com ele. Ajusta os outros. Quem é que eu vou ajustar? O FeO. FeO, onde é que eu tenho? Eu tenho ele aqui. Só que eles estão de lados opostos. Ó, esse aqui está antes da seta, esse aqui está depois. O que eu tenho que fazer? Vou inverter. Tá? Vou inverter. Por quê? O que eu vou fazer? Vou escrever essa equação toda ao contrário. E o que vai acontecer com o sinal? O sinal vai ficar ao contrário. E quantos tu tem aqui? Tenho 2. Então vou ter que, além de inverter, multiplicar por 2. Tá? Eu estou só tentando copiar o que tem aqui. Então esse aqui está antes da seta, esse aqui está depois. Para botar antes, eu vou ter que escrever a reação toda invertida. Vou ler ela da direita para a esquerda. Vou inverter toda ela. E como eu tenho um 2 aqui, vou ter que fazer o quê? Multiplicar por 2. Então, isso que eu vou ter que fazer, ó. Vou invertendo, multiplicando por 2. Então, o meu 64 ficou passando a ser mais 64 vezes 2 mais 128. Tá aí tranquilo, tá? Agora essa aqui. Vamos lá. Meu Fe2O3 está depois. Tá correto, então, a posição dele, tá? E vamos analisar agora. Agora, como eu tenho 2Fe, eu tenho que ter 2Fe aqui. Opa, tem 2Fe, então não precisa fazer o quê? Não precisa fazer porcaria nenhuma. Só repetir a tua reação. Repetir minha segunda reação, tá? Minha segunda equação aqui. Agora sim, eu vou juntar tudo, tá? Então, como é que vai ficar? Então, aqui. Esse aqui, vou repetir. Esse vai cortar com esse. E esse aqui, não posso cortar. Por que eu não posso cortar? Porque esse aqui eu estou produzindo, esse aqui eu estou utilizando. Então, o que eu vou ter que fazer? Esse aqui eu vou ter que fazer a continha. Olha, aqui eu tenho 1 menos 3 meios. Tá? Então, ó, esse aqui se mantém, mais. Que mais que eu tenho antes da reação? Tá? Ah, eu tenho esse cara aqui e tenho esse aqui. Então, esse ali, no caso, serão cortados aqui. Mas aqui no oxigênio, o que eu tenho? Aqui eu tenho 1 meio. É por quê? Eu tenho ali 1 menos 3 meios. Tu faz ali MMC, fica o quê? Fica 2 meios menos 3 meios. Sobra 1 meio. Tá? Aquela matemática. Beleza? Tá? Aquela lá de sexta série. Tranquilo, pessoal? Tranquilinho então de fazer, assim não tem mistério. E cortamos esse aqui, porque olha ali, depois da seta, antes da seta. Tá? Mesmo coeficiente. Ok? E no final essa aqui. E aqui o ΔH é só juntar. Então o meu ΔH deu menos 68 quilocalorias. Tranquilo até aí? Então agora vamos aqui. A partir das equações termoquímicas,
Então eu tenho duas equações, né? O H2 mais meio O2, H2O líquida, H2 é meio O2, formando H2O vapor. Então a reação é a mesma, trocando estado físico, beleza? É possível prever na transformação de 2 mols de água líquida em vapor de água? Então aqui, não tenho reação, mas eu quero medir se a ideia. Então eu quero 2 mols de água líquida em vapor de água. Então quer dizer que eu estou saindo do líquido, tá? Saindo do líquido, quer dizer que o líquido é meu reagente, tá? Antes da seta. E vai virar vapor, vai virar depois da seta. Então quer dizer que essa aqui tem que ser invertida, porque essa aqui tem que virar reagente. Então vou inverter essa aqui em primeiro lugar, tá? Vou inverter essa aqui no primeiro lugar. Então vou inverter a primeira reação, porque ela tem que ser líquida para vapor, tá? Então sair do líquido e a outra eu só vou copiar, porque ela já é o meu resultado, já é o vapor que eu quero, tá? Aí, o que acontece? Aí, o que a gente vê? A gente olha aqui as quantidades, né? Em primeiro lugar. A gente olha aqui, H2O líquido e H2O vapor não dá para cortar porque não são iguais, o estado físico deles não é igual, então não é possível cortar. Aqui, meio O2 no final e meio O2 no início, tu pode cortar. H2 formado aqui no final e H2 utilizado também tu pode cortar, tá? Então tu vai te cortar tudo isso aí e tu vai ter isso aqui. Só que tem um detalhe, né? Esse cara aqui foi dado para 1 mol, olha só, 1 H2O, e o cara te pediu 2. E tu vai fazer? Multiplica por 2. Ah, mas eu poderia multiplicar aqui no meio por 2? Pode. Pode, perfeitamente. Se eu disser que eu quero 2 mols de água líquida, tá? Posso botar um 2 aqui na frente, boto um 2 aqui e multiplico por 2 aqui que fica 1, tá? Daí tu vai ter que multiplicar essa segunda de baixo, dá também, tu vai ter que daí vai multiplicar as energias, né? Igual que tu fez e vai ter o mesmo resultado. Então tu pode multiplicar ou aqui nesse passo ou aqui no final, ia dar a mesma resposta de qualquer jeito, tá? Então não importa como tu fizer, tu multiplica ali na etapa intermediária, só que tu tem que lembrar que tu tem que ajustar o coeficiente para a reação, eliminar os coeficientes, né? Eliminar ali, tá? Ficando só a de água líquida para água vapor. Ou tu chega ali e faz a reação e no final, como o cara queria para 2 mol, é só multiplicar por 2, tá? Então, no caso, o que acontece? Ali a resposta foi que vai haver uma absorção de 88 kJ. Como por quê? Porque o resultado é positivo, tá? Agora aqui, essa aqui não tem grandes mistérios assim na reação, tá? Por quê? Porque ali é só uma reação inventada, né? Tipo um A mais B formando um C, um D mais B formando um C, tá? Então o que é? Considere as seguintes equações termoquímicas hipotéticas. Eu quero ir de A para D. Então, ó, agora é como se fosse todas aquelas coisas que a gente tinha, só que agora é mais simples. Eu quero ir direto do A pro D. O A está no meu início, beleza? Então essa aqui se mantém. O D está no meu final. Então o D está aqui no início. Então o que eu tenho que fazer? Inverto a segunda. Tá? Então a primeira se mantém, a segunda invertida. Tá? Então, ó, primeira eu mantive. Aliás, reação base, primeira eu mantive, a segunda inverti. Tá? E o que vai acontecer? Aconteceu que essa formação daqui e essa aqui ficaram iguais, vou cortar. Esse cara aqui e esse cara aqui ficaram iguais, vou cortar também. Então, ó, cortando essas duas aqui, cortando mais essas duas aqui, pronto, eu vou ter minha reação indo de A para D. E ali a energia é só tu agrupar ela. Então, bem simples, apenas 5 quilocalorias. Bem facilzinho isso aí. Tá? Agora outra aqui para pegar a ideia. Aplicando a lei de Hess, então só muda o enunciado, mesmo a gente fazer tudo. Então, sempre que falar em lei de Hess, né, ou te der etapas intermediárias, tu já sabe, faz desse jeito. Determine a variação de entalpia da reação abaixo. Então, tem lá o carbono grafite, né, 3 deles, mais 4H2, indo então para C3H8. O que eu vou ter? Eu tenho ali a primeira reação, né, que é o meu carbono grafite, mais oxigênio formando CO2. Tem a segunda que é H2, mais meio O2 formando H2O. Depois tem C3H8, mais 5O2, formando 3CO2, mais 4H2O. Então vamos começar. Primeira parte, onde é que eu tenho meu C? Meu C eu tenho aqui. Então, a primeira reação eu mantenho e eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar ela por 3. Tá? Então, a primeira reação eu tenho ela e vou ter que multiplicar por 3.
Tu sempre tem que lembrar que tem que multiplicar toda ela por 3 até mesmo ΔH. Então, o que acontece com a reação é proporcional ao ΔH. Se tu inverter a reação, o sinal ΔH inverte. Se tu multiplicar a reação, tu multiplica o ΔH. Se tu dividir a reação, tu divide o ΔH. Então, é tudo igual, tá? Então, aqui, primeira parte já foi. Agora, H2. H2 aparece várias vezes? Não. O H2 aparece somente nessa aqui, tá? Uma vez só. Ela aparece quando? Aparece como reagente e tem um coeficiente 4. Tem 4 mols dela aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar ela e multiplicar por 4. Tá? Vou manter ela na mesma posição e multiplicar por 4. Tá? Então, ó, fica o 4 aqui. Lembrando que esse aqui eu também multipliquei por 4, então fica 4 meios. 4 por meios é 2. E 4 aqui. E esse aqui vezes 4. Tá? Não mudei o sinal porque ele se manteve na mesma posição. Agora o outro eu vou ter o quê? C3H8. O C3H8 está na posição de reagente, eu quero ele como produto. Então, vou inverter essa reação. Por consequência, se eu vou inverter essa reação, o produto dela será também invertido. Tá? Quer dizer o quê? Que eu vou mudar o sinal. Tá? Como eu tenho um só, é só inverter, não precisa multiplicar. Então, eu só inverto a reação. Tá? Escrevi a reação justamente ao contrário. Ó. Fica 3CO2 mais 4H2O. Lembrando, aqui a posição deles, não importa quem vem primeiro. O importante é quem está aqui na frente. Ó. Se eu botar 4H2O primeiro mais 3CO2, não vai interferir. É que nem matemática. Se eu fizer 3 mais 2 e 2 mais 3, não muda. Tá? Mas o importante é quem está na posição. Tá? Se ele está como reagente ou se ele está como produto. E isso é importante. Então, como eu inverti a reação, ele vai para antes da setinha, né? Ficando com a posição como reagente. Ele aqui indo para frente, ficando então na posição de produto. Agora sim, eu vou começar a montar então minha reação final. O que eu vou ter? Tá? Montando a minha reaçãozinha final. Então eu cortei meu CO2, né? Porque eu tenho CO2 no início e CO2 no final. Tá? Então ali, ó, CO2 no início e final, e eu tenho 3 também, mesma quantidade. Então, beleza, posso cortar? Posso. Tá? Tem mais alguma coisa que eu poderia cortar? Sim, aqui, ó, H2O. O H2O líquido, tá? Lembra sempre estado físico. Então, posso cortar? Posso, tenho eles na mesma quantidade, tá? O que mais que acontece? Esse aqui eu tenho na mesma posição o oxigênio. Eu tenho 3 daqui e 2 daqui. Então, forma quanto? 3 mais 2, 5. Só que eu tenho 5 do outro lado lá. Então, o que vai acontecer? Aí eu corto, tá? Porque eles se somaram, né? E daí eu vi, bah, eu tenho 5 de um lado, tenho 5 do outro, então o que acontece? Eu utilizo 5 e produzo 5. Então, o resultado final, zero, balanço geral, tá? Então, como é que fica a minha reação? Minha reação fica exatamente aquilo que eu queria. Então, quer dizer que é só agora tu somar as energias e ver quanto é que ficou o teu resultado. Então, tenho menos 282 negativo, menos 273,2 negativo e mais 531,1 positivo, tá? Então é só somar isso aí. Eu fiquei então com meu ΔH de menos 24,10 quilocalorias, tá? Bem tranquilo isso aí. Vamos a mais uma, tá? A gasolina que contém octano como um componente pode produzir monóxido de carbono se o fornecimento de ar for restrito. A partir das entalpias padrão de reação para a combustão do octano, né, que é ali na reação 1, e do monóxido de carbono, que está ali na reação 2, né, ali pelo entre parênteses 2, obtém a entalpia padrão da reação para a combustão completa de 1 mol de octano líquido no ar que produza monóxido de carbono e água. Então, o que ele está me dizendo? Tá? Ele está me dizendo o seguinte, que eu quero 1 mol de octano. O que é o octano? O cara me falou aqui que é esse aqui, tá? Ó, como é que eu vou saber quem é o octano olhando aqui? H2O é água, CO2 é gás carbônico. Esse aqui é oxigênio. Então, só para pensar aqui, isso é octano. Isso é octano, tá? Porque oct são 8 carbonos, tá? E também porque, olha só o que ele está me falando. Combustão do octano. O que é combustão do octano? Eu estou queimando ele. Queimar ele é juntar com oxigênio. Então, esse cara aqui é o meu octano, tá? Então, em primeiro lugar é isso. E que mais que ele quer? Ele quer
produzir, deixa eu ver aqui, obter a entalpia padrão da reação para a combustão completa de 1 mol de octano, tá? Então, ele quer a combustão completa de 1 mol de octano, líquido no ar, que produza monóxido de carbono e água líquida, tá? Então, o que ele quer? Obter a entalpia padrão. Vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, o que a gente vai ter? Essa é a reação que a gente vai ter. Por que a gente vai chegar a essa reação? Porque, olha aqui, tu tem 2 mols de octano. O cara pediu quanto? 1 mol. O que eu fiz? Dividi por 2. Tá? Então, olha só, o cara falou, eu quero 1 mol. Tu tem lá 2, o que tu faz? Divide. Lembra o que vai acontecer com a energia? A mesma coisa que tu fez na reação. Dividir também. Tá? Agora aqui, tu formou então que produza monóxido de carbono e água líquida. Então tu vai ter que ter um monóxido de carbono, como é produção, ele vai ter que estar o quê? No lado invertido, tá? Porque tu vai querer ele como resultado, tá? Tu não vai querer que produza CO2, e sim monóxido de carbono, que é esse aqui. Então esse aqui tem que estar do outro lado, tá? Então, tá? Tu chegou a essa ideia aqui. Então tu tem aqui, ó, um C8H18, né? Mais 25 meios, mais 8 CO2, mais 9 H2O. Da onde é que saiu aqui? Esse aqui foi do outro oxigênio que eu tinha ali, tá? Então aqui, o que eu tenho? Cortei, tá? E o que é que sobrou? Sobrou minha água e o oxigênio aqui eu vou descontar, tá? Eu vou descontar esse oxigênio, beleza? Então eu vou ter aqui. Corto aqui, corto aqui. Por quê? Porque isso aqui, 25 meios, tá? É a mesma coisa que o quê? 25, aliás, 4 é a mesma coisa que o quê? A mesma coisa que 8 meios. Então, tu só descontou, no caso, tá? Então, eu tenho aqui a produção de 1 mol de C8H18, forma junto com 17 meios de O2, mais 8 monóxido de carbono, mais 9 H2O. E aqui foi o que aconteceu com as energias. Essa aqui foi pela metade, essa aqui foi multiplicada, ok?